Shalom, pessoal! Nesta aula nós vamos estudar o sufixo que denota direção, também conhecido como redireção. Então, essa daqui é a partícula que nós vamos estudar, e esta partícula, quando colocada no final de determinadas palavras, dá o sentido de direção. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Em certos casos, o sufixo assinalado pela letra re pode indicar movimento em direção a, para. Neste caso, substitui a preposição le. Então, vamos dar uma olhada aqui nas palavras que podem receber esse sufixo e vão dar sentido de direção, que vocês vão entender melhor. Aqui nós temos o seguinte, observe bem as duas frases. Ani nosea latzafon. Eu vou para o norte. Então, aqui eu estou utilizando a preposição le. Agora, essa frase aqui fica a mesma coisa a tradução, só que aqui vai pronunciar ani nosea tzafona. Então, observe que aqui foi colocado o re de direção. Está vendo? É um re que é colocado aqui no final da palavra. Norte é tzafon, para o norte, tzafona. Esse re, pessoal, é o mesmo re que é colocado nas palavras femininas. Não tem diferença nenhuma, tá vendo? Observe que aqui eu tenho um kamates e aqui eu tenho a consoante re. Mas com estas palavras aqui, no sentido de direção, elas vão ter essa utilidade. Substituir esta preposição le, no sentido de a e para. Então vamos olhar aqui algumas palavras que poderão receber este re de direção e vão ter esse sentido aí. São palavras, pessoal, que vocês terão que memorizar, porque como é um sufixo que tem outras utilidades, então é prudente que se memorize estas palavras aí que podem receber o re de direção. Então vamos dar uma olhada aqui, nós temos, como nós vimos ali em cima, norte é tzafon, para o norte, tzafona. Sul é darom, para o sul, daroma. Oeste, marav, para o oeste, marava. Leste, mizrach, para o leste, mizracha. Direita, yamin, para a direita, yemina. Esquerda, smol, para a esquerda, smola. Adiante, kadima. Atrás, ahora, para casa, habaita. Para fora, hahutza, para dentro, pinima. Então, essas daqui são as principais, mas podem aparecer outras. Nós temos uma observação aqui para habaita e hahutza. Observe aqui, ó, nestas palavras, sempre utilizamos o artigo definido. Então, somente para essas duas aqui, você vai colocar também o artigo antes do substantivo, mantendo, evidentemente, o re de direção, ok? Então, cuidado aí com essas duas palavras. E aqui, pessoal, nós temos os exemplos de uso desse sufixo que indica direção. Vamos dar uma olhada aqui em pelo menos um exemplo e depois vocês poderão aí também observar os demais. Aqui nós temos o seguinte, Hagalil nimitza batzafon shel Israel. A Galileia fica no norte de Israel. Sheani nosea legalil, ani nosea tzafona. Quando viajo para a Galileia, vou em direção ao norte. Então, observe que foi utilizado aqui, ó, ao norte ou para o norte. Então, indicando direção. Uma frase aqui com o uso do sufixo de direção, também conhecido como re de direção. Aqui tem outros exemplos que você poderá fazer a tradução aí para observar o uso desse sufixo de direção nas frases. E aqui, pessoal, nós temos um exercício. Você vai completar com o advérbio de direção em sua forma correta. Então, o que você vai fazer? Você vai observar aqui qual a palavra que você vai colocar o re de direção nela.
Observe que aqui nós temos sempre ela acompanhada de uma preposição, porque você vai substituir essa preposição e vai alterar a palavra aqui, colocando rede de direção. Quando a palavra não estiver aqui no final, você vai dar uma olhada na frase, porque a palavra pode aparecer no meio da frase. Como é o caso aqui da número 3. Observe que aqui nós temos a palavra labait, para casa. Então, você vai colocar aqui como fica a palavra casa com o sufixo de direção, ok? Mas vamos fazer a primeira aqui para que vocês possam fazer as demais. Então, na primeira nós temos o seguinte. Kshe-nosim mi-Tel Aviv leilat, nosim. E aí, no lugar de lá da Roma, eu vou escrever da Roma. Entenderam aí o que vocês vão fazer? Então, a frase vai ficar o seguinte. Quando nós vamos ou quando nós viajamos de Tel Aviv para Eilat, nós viajamos para o sul. Então, é isso aí que vocês vão fazer nas demais. Vão olhar, vão traduzir e vão substituir aqui a preposição pelo sufixo de direção acrescentado aqui à palavra. Então, dá uma olhada lá em cima, memorize primeiro cada uma das palavras que sofrem alteração quando recebem um rede de direção e façam esta atividade aqui. Qualquer dúvida, pessoal, vocês poderão deixar lá no grupo que eu vou responder. Aqui na página seguinte, nós temos as respostas para que você possa conferir se você fez corretamente ou não. Então, esta é a aula aí sobre o sufixo de direção, também conhecido como rede de direção. Nós ficamos por aqui e na próxima aula nós trabalharemos um novo tema. Shalom!